Tem não. Se tivesse, né? Aí podia ser. Letra D. A revogação do artigo 214, lembra, né? De fato, ele foi revogado, tá? Pela Lei 12.015 de 2009, conduziu a abolício crimes. Abolício crimes, né? Vocês aprenderam lá em direito penal, quer dizer que a conduta deixou de ser crime. Aí ele diz, do delito do atentado violento ao pudor, posteriormente cometido. Certo ou errado? Errado. Errado, né? Eu tinha lá o 213, tratando lá do estupro, e tinha o 214 do atentado violento ao pudor. A lei, ela revoga o 214, mas ela também altera o 213. E a conduta que estava aqui começa a integrar, ou nas palavras dela, né, entrar no 213, né? O 213 no estupro era a conjunção carnal e o ato libidinoso era o atentado violento ao pudor. Agora tudo migrou para o crime de estupro. Tudo agora, né, configura ali o crime de estupro. A gente chama isso de princípio da continuidade típico-normativa, ou normativo-típica, tá? Mesma coisa. Você vai lá escrever princípio da continuidade típico-normativa ou normativo-típica, tanto faz, normativo-típico. O que é que significa? É quando um tipo penal revogado ele passa a integrar outro tipo penal. É o que aconteceu a título de exemplo com o rapto violento. O rapto violento, né, quando a gente raptava a mulher desonesta. Veja, né, era o rapto para fins libidinosos. Essa conduta agora, né, passou a integrar 209 o artigo. Ah, sim, lá tem rapto violento também, mas é raptar a mulher desonesta, né? Desonesta. Se for mulher sem honra, né? Lembra lá. E aí, né, como é muito antigo nessa legislação, eram mulheres, né, que se envolviam aí na prostituição. E hoje isso não é característica para dizer se ela é honesta ou desonesta. Muita gente, quando está estudando, fala, gente, existe mulher honesta? Ou melhor, existe mulher desonesta? Existe, mas a diferença não é essa. Beleza? Lembra aí. Aboliu-se o crime, Júlio, ocorreu? Não, não. Algum tipo penal que ocorreu aboliu-se o crimes no Código Penal. Um exemplo aí de aboliu-se o crimes. Adultério, né? Adultério é aquele qual? Aquele da Gaia, taca a porra. O bigamia não. O adultério, né, deixou de ser crime. Letra D foi o gabarito, exatamente. O pessoal acertou, todo mundo acertou. O pessoal que marcou A, B e C é porque não leram que era incorreta. E agora, detalhe, tá? O Instituto OCP adora essa questão de incorreto, né? E aí, claro, o nosso pensamento ele é treinado para ver o que está certo. Foi foda, 3 chances, né? E aí, na última, Júlio, 3 correta e ele vai e pede a errada. Mas tá tudo bem, acontece nas melhores famílias, né? E a passada foi, né? Promotor de justiça substituto, dá para ser aí, ó. Mas vamos lá. Olha, tá onde? Tá longe, é? Vejam, olha só, mas não. Ia perguntar o que é, onde mora, mas deixa pra lá. Tá vendo aí, ó? Ah, mas vamos lá. Mas vai dar certo. Confia em mim. Olha o que ele diz. Ó, em relação à lei penal no tempo, assinale agora. Agora mudou, tá? Agora ele quer correta, para ajudar vocês. Correta. Correta, ficar mudando toda hora, né? Correta é aquilo que está certo. Vamos lá. Letra, letra A. Na hipótese de crime permanente, aplica-se a pena vigente no momento da privação da liberdade da vítima, ainda que outra pena mais grave esteja em vigor no momento da libertação da vítima. Certo ou errado? Qual a letra? D de dado. Júlio, a gente já sabe por quê, porque estudou o CP, né? A gente já fez tudo, já decorou o gabarito, né? Ou seja, é aquela coisa, leu, bateu o olho, né? Pronto, né? Já sabe decorado. Ou seja,
é melhor excluir da onde é a banca, né? Mas vejam só, bora entender aqui. Primeiro ponto, vamos então, né? Se a ideia é revisar, vamos lembrar lá do Supremo, cadê o STF? Súmula 711. Olha só o que é que ele fala, né, em relação a isso. Aplica-se a lex tertia, né? Aplica-se a lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado ou crime permanente. Lex tertia é a terceira lei, né? É proibido, né, o juntar, né? É proibido fazer combinação de leis. Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade, tem nada a ver com a prisão do cara. O que vale aqui é a cessação da continuidade ou da permanência. É aquela situação. Eu estou diante, imagina, de um furto, tá? Você está praticando ali um crime continuado, sei lá, um furto de energia elétrica, por exemplo. Você está lá. O furto hoje ele é punido com pena de 1 a 4 anos. E aí muda a pena, aí diz, olha, a pena agora é de 1 a 10. E aí você diz, opa, peraí, Júlio, mas quando eu comecei, né, a praticar esse furto de energia, quando eu fiz lá, né, o macaco, o gato que for, a pena era menor. Não interessa. Se eu estou diante de um crime permanente, o que vale é a pena mais grave, né, atualmente. Eu estou diante, por exemplo, de um crime de sequestro. E aí imaginar que o crime de sequestro é aquele que se prolonga no tempo, né? Ele está acontecendo. Lembra lá, ele está se consumando no gerúndio, né? Vocês estavam discutindo aí português no intervalo, né? Consumando, acontecendo. E aí o que acontece? Júlio, o camarada, né, ele está lá diante de uma situação de sequestro, a pena aumentou e eu ainda mantenho o sujeito no cativeiro. Eu respondo, né, ainda que seja a pena mais grave. Claro, não importa para vocês, mas já já isso vai acontecer, né? O sequestro agora, né, contra a vítima menor de 18 passou a ser hediondo. Então, Júlio, ontem eu estava lá com o cara, né, na privação de liberdade. Mantenho ainda. A medida mais severa de transformar esse crime hediondo vai ser aplicada à minha pessoa? Sim. Lembra aí dessas exceções, inclusive, na lei no tempo. Eu tenho situações, Júlio, que eu posso aplicar uma situação de uma pena mais grave, tirando essa situação de crime continuado ou crime permanente, sim, nas hipóteses de lei excepcional ou lei temporária. O direito penal, ele trata lá da lei penal excepcional ou temporária que podem ser aplicadas sem problema nenhum. Lembrando, inclusive, nessa questão aí que vocês falaram da proibição, né, da lex tertia, né, por exemplo, o caso, né, emblemático foi na situação lá da lei de drogas, quando ele diz assim, ó, é cabível a aplicação retroativa da lei 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra, ou seja, por completo, seja mais favorável ao réu do que o advindo da lei 6368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. Na época, o que aconteceu? Eu tinha lá o tráfico de drogas na lei antiga e tem o tráfico de drogas na lei nova. Se a gente fosse comparar as duas leis, tem muita coisa que na lei antiga era melhor, tem muita coisa que na lei nova é melhor. Por exemplo, o sujeito que adquiria droga para consumo pessoal, lá eu tinha privação de liberdade. Eu tinha uma pena de prisão que ia até 2 anos. Na nova lei, aquele que tem a droga para consumo pessoal, né, o consumo pessoal, veja que lá não tem pena privativa de liberdade. Logo, a lei nova é mais branda. É uma lei mais, lembra lá, branda, é uma lei mais benéfica. Se eu for para o caso do tráfico de drogas, antigamente o tráfico era punido com a pena de 3 a 15. Hoje a pena é de 5 a 15. A pena de hoje é mais grave. A nova lei ela passou a ser mais severa. Só que o problema é que a nova lei de drogas, ela traz lá, né, o caso do parágrafo 4º, que é a causa de diminuição de pena. Causa de diminuição é também chamado pela doutrina de privilégio. Se a gente for pegar a estrutura da lei com o que a doutrina fala, a gente chama de tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, eu preciso lembrar que ele não é um crime equiparado hediondo, lembra lá, tá? Não é um crime equiparado hediondo e detalhe, vai diminuir a minha pena. O camarada que é primário, não se dedica à atividade criminosa, né? Veja, ele é, gente, ele vai estar diante ali de uma situação de uma primariedade e uma causa de diminuição. O que foi que um advogado tentou, né, na época, né, para o cliente dele? O cara tinha praticado o crime lá em 2004, ou seja, antes da nova lei, porque a nova lei de drogas é de 2006. Lá em 2004 era a lei antiga. O advogado disse, excelência, a lei nova não pode prejudicar meu cliente, não. Ele está respondendo pelo tráfico, mas veja, essa pena da lei antiga é mais branda. E até aí o advogado estava correto. Eu tenho que aplicar a lei antiga, porque a lei penal não retroage, salvo para beneficiar. Só que no momento lá, o juiz sentenciou, aí no recurso, né, o advogado recorreu e pediu para o juiz reconhecer a primariedade, os bons antecedentes, a questão do sujeito não se dedicar à atividade criminosa.
com base no parágrafo 4º, pedindo a diminuição de pena. Só que o juiz olhou e disse, mas espera aí, doutor, você está querendo que eu aplique a pena da lei antiga com a causa de diminuição da lei nova? Aí não dá, porque aí eu estou fazendo um sanduíche, aí eu estou juntando duas leis, e eu sou juiz, eu não sou o legislador, eu não posso estar criando uma terceira lei, porque se eu pego uma parte da lei antiga com a parte da lei nova, eu estou criando uma terceira lei, é o que a gente chama de vedação à lex tertia. A lex tertia nada mais é a proibição da criação de uma terceira lei pelo próprio juiz. E aí o STJ chegou à conclusão, é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343? É, desde que o resultado da incidência das suas disposições seja na íntegra mais favorável. Você pode aplicar a lei antiga, mas tem que aplicar ela toda. Você não pode só aplicar um pedaço dela, pegar um pedaço dessa com um pedaço da antiga. Aí não pode. É aquela situação. Surgiu uma lei nova, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar. Tudo bem, mas você tem que voltar à lei toda, a lei por completo, e não apenas um pedaço dela para pegar um pedaço da outra. Beleza? Tranquilo? É aquela mesma ideia. Considerando isso aqui, do atentado violento ao pudor e do crime de estupro, eu preciso analisar o caso concreto, porque dependendo das condições, isso aqui foi mais grave, isso aqui foi ruim para o criminoso, mas dependendo das condições, isso foi bom. Por que, Júlio, depende das condições? Porque se eu tinha um cara que ele, por exemplo, foi condenado diante de uma mesma situação pelo crime de estupro e pelo atentado violento ao pudor, a partir do momento que o legislador ele revoga o tipo do 214 e diz tudo o que estava aqui agora integra aqui, quer dizer então que agora é um crime só. É um único crime, só que passou a ser um tipo penal misto ou alternativo. Eu respondo apenas pelo crime de estupro. Aquele que tinha sido condenado pelos dois crimes e chegou a ser condenado, eu preciso revisitar essa pena desse camarada. Conjunção, crime meio, crime fim, um absolve o outro. O que é que acontece? Mas aí quando chega na dosimetria da pena, o juiz vai analisar, claro, a finalidade em si, aquela situação, né? Eu posso estar diante, imagina, né, de uma situação de eu adquirir uma arma só para matar fulano. Pô, fui lá e matei. A minha intenção ali era o homicídio. O homicídio absolve, né, ali, né, quem sabe ali o porte de arma, a depender do caso concreto. Júlio, eu quero matar uma pessoa, mas eu comecei a bater, lesionar, né? Tome lapada, tome facada. Veja, a partir do momento que eu estou esfaqueando alguém, eu estou praticando lesões corporais, mas o meu dolo, a minha intenção é matar. Eu vou responder pelo homicídio, eu não vou responder pela lesão e pelo homicídio. Por quê? Porque é crime meio e crime fim. As lesões eram necessárias para chegar ali até a morte. Só que grande questão que eu preciso observar aqui é, dentro de um mesmo contexto, eu posso responder ali pelas duas infrações. Lá no artigo 213 era constranger alguém, né, mediante violência ou ameaça, a manter conjunção carnal, ponto. E aqui era um ato libidinoso, um ato diverso da conjunção carnal. Teve um caso, né, um caso emblemático na época, há muito tempo, esse caso saiu até aqui de Pernambuco, né, em Olinda, um carnaval que estava tendo. Um sujeito, ele foi, diante de uma situação, né, ali na ladeira de Olinda, esse camarada, né, o pessoal botou ela dentro de uma rodinha, começaram, né, a importunar ela, e aí chegou um momento que um sujeito, à força, contra a vontade dela, começou a beijá-la, né, começou a pegar nas suas partes íntimas dela, começou a, de fato, né, querer colocar a mão dentro das partes íntimas, e aí ficou configurado, à época, o atentado violento ao pudor. Veja que antigamente não tinha o estupro, tecnicamente. E aí esse camarada, né, ele depois está lá embaixo, na ladeira ali de Olinda, e encontra novamente. Ele olha para ela e diz, opa, você de novo? É o destino, ainda debochou, né? Levou ela para um local, né? Perto da ponte ali, um local mais esquisito, chegou lá e lá manteve a condição carnal. Lá ele praticou, né, de fato, não só o ato libidinoso, mas ele foi lá e manteve a condição carnal. A grande questão é que é possível que esse sujeito seja responsabilizado por dois crimes? Podem. Eu pratiquei conduta de um tipo penal e conduta de outro tipo penal, contra a mesma vítima, inclusive. Esse cara, inclusive, chegou a ser condenado pelos dois crimes. A grande questão é que em 2009, e aí ele foi condenado, né, pelos dois crimes, pegou a pena desse crime, pegou a pena desse crime e o juiz somou. Em 2009, houve essa mudança. E a lei, né, 12.015, ela altera, revoga esse tipo penal e traz tudo para dentro do crime de estupro. A grande questão é, eu estava com duas condenações por um tipo penal autônomo, só que esse tipo penal autônomo, na verdade, hoje ele migrou e tudo agora está no 213. Hoje o 213 ele diz constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou ato libidinoso. Coisa que era crime separado, hoje virou uma coisa só. Aí você diz, Júlio, mas nesse caso do cara que já tinha sido condenado,
Com o trânsito em julgado, ainda assim vai retroagir? Sim, porque se for para beneficiar, ela pode retroagir a qualquer tempo. Eu vou então voltar para poder refazer a dosimetria da pena desse camarada aqui, sem problema nenhum. Diga. Para chegar no estupro. E nesse caso, o que acontece? Foi em situações diferentes. Ele estava lá em um local, pouco tempo depois ele encontrou, mas a intenção inicial dele não era realizar o estupro, era praticar o ato libidinoso. Foi em momentos distintos. Agora, se você estiver diante, né, de uma situação, Júlio, naquele mesmo momento, no momento em que eu vou praticar, né, a conjunção carnal, eu peguei nas partes íntimas delas. Aí, nesse caso, seria ali, né, uma situação de crime meio, crime fim. Aí, nesse caso, ele responde pelo crime de roubo qualificado pela morte, né? Ele poderia responder aí pelo latrocínio. Ou se você disser assim, Júlio, mas eram desígnios autônomos. Na verdade, eu só queria subtrair, e eu matei o cara por outra razão. Porque para ser o latrocínio é para assegurar, né, a subtração. Só que aí, no seu caso, não. O Júlio ele ficou arretado porque o celular está quebrado. Aí foi lá e matou o cara. Aí tudo bem. Aí eu posso, né, por desígnios autônomos, sem problema nenhum. É o caso, por exemplo, que aconteceu lá em Brasília, a situação que tinham dois comparsas. Eles foram roubar um banco, né, assaltar um banco, e aí no momento em que eles estavam voltando, o motorista, né, estava lá no carro, ele foi lá e matou o seu comparsa. Deu um tiro no cara, né, abriu a porta e jogou o corpo dele afora. Muita gente na época disse, eita, Júlio, ele responde por latrocínio. O STJ disse, não, porque matar o comparsa, né, do crime de roubo não gera latrocínio. Seria concurso de crimes. Responde pelo roubo contra o banco e responde agora por homicídio contra o seu comparsa. Então, eu preciso analisar, né, qual era o dolo do agente. Concurso material. Vai somar ali as penas, inclusive. Admite o quê? Admite o flagrante retardado, né? Postergado, que a gente chama, né? Postergado. Postergado, preparado. Preparado não, né? Postergado, né? Diferido. Eu posso deixar para depois. Isso eu vou ter previsão na lei de organização criminosa e na lei de drogas, tá? Tortura não, lei de drogas. Tráfico de drogas e organização criminosa. Tráfico de drogas e organização criminosa. Beleza? Tranquilo. Olha só. Oi. Preparado. Não, não é preparado, né? Postergado, né? Postergado, diferido pode. É o que a gente chama de ação controlada, né? É deixar para depois. É aquela situação, Júlio, eu estou com informação que vai chegar aí na frente do curso aí agora um caminhão baú, um carregamento de maconha. E aí chegou aí, quando eu chego na frente do curso, porra, tem um caminhão aí. Eu digo, porra, o cara que está ali, o motorista do caminhão, ele pode ser preso ou não? Pode. Você, como policial, você deve prender o sujeito. Só que a lei de drogas, ela permite o que a gente chama, né, da ação controlada, para que eu possa, né, retardar a autuação policial. Porque a finalidade aqui é prender o maior número de agentes. Se tem um cara com um caminhão baú aí com droga, é porque alguém vai comprar isso, alguém vai receber. Então, em vez de eu prender... Oi? Não, esse é o prorrogado. É o prorrogado. Não, o esperado não é essa situação aqui. O esperado é aquela situação de que o crime ainda vai acontecer. Eu estou esperando o crime acontecer. Esse caso, o crime já aconteceu, porque o cara não está transportando o caminhão. Se o cara está aí transportando, eu estou diante do crime o quê? Lembra, o crime já está configurado, já que eu estou transportando, só que eu estou deixando de efetuar o flagrante, estou retardando. No flagrante esperado é diferente. No flagrante esperado, eu tenho a informação de que o crime vai acontecer, eu estou esperando o momento, né, exato ali para ele se consumar. Foi o que aconteceu, inclusive, né? Teve até uma relação com o nosso caso, assim, né? Porque envolvia concurso público. Na verdade, envolvia um vestibular. Uma operação que foi desferida aqui, né? Deflagrada aqui em Pernambuco, foi a Operação Dublê. Era uma equipe lá de Fortaleza que vinha, né, e fazia prova no lugar de outras pessoas. E a grande questão é, a polícia tinha informação de que Joãozinho estava fazendo prova no lugar de outras pessoas. E aí, José contratou Joãozinho para fazer a prova. Só que a grande questão é, eu, na época, né, isso foi em 2009, eu não tinha, né, porque em 2012 criaram, né, o crime, né, de fraude contra concurso. Antigamente não existia. E aí a gente estava esperando, né, José, que contratou lá Joãozinho para fazer o crime, ou para fazer a prova,
Quando ele chegou no local de prova e o fiscal, que na realidade era um policial, né, vestido de fiscal, perguntou: qual é seu nome, fulano? Aí ele disse: Joãozinho da Silva. Aí ele pegou, conferiu e disse: seu documento, por favor. Quando ele pegou o documento, aí o policial deu voz de prisão. Por quê? Porque eu estava esperando o momento adequado. Qual era o crime? Uso de documento falso. E aí, nesse momento, né, eu estou diante de um flagrante esperado. Quando você vê um caminhão aí carregando drogas e você retarda, não prende o sujeito, aí seria um flagrante postergado. Eu estou deixando para depois. Lembrando que a lei de drogas, ela autoriza que isso aconteça. Se a gente vai lá na lei de drogas, por exemplo, a gente observa isso, né? Quando ele diz para a gente ali, no caso do artigo 52, quando ele diz assim, ó: em qualquer fase da persecução penal, criminal, relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial, aí ele diz, e ouvido o Ministério Público os seguintes procedimentos. Aí no inciso 2 ele coloca assim, ó, artigo 53, tá? A não autuação policial sobre portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem em território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. O que eu preciso lembrar é que, nesse caso, eu preciso de autorização judicial. A ideia, de novo, tem aí um caminhão-baú. Se esse carro tá transportando uma grande quantidade de drogas, é porque alguém vai receber. E, em vez de eu prender o cara agora, e aí, Júlio, eu perco a possibilidade, né, de prender, né, também outras pessoas. Né? Ele está levando, imagina, né, para uma boca de fumo. E aí eu quero prender não só o motorista, mas eu prender o outro cara e prender o cara que também está adquirindo essa droga. Eu podendo prender mais pessoas, apreender o maior número aí, né, de objetos, eu, eventualmente, trabalho com a ideia do flagrante prorrogado. Prorrogado também chamado de retardado ou postergado. Lembrando que esse flagrante, ele é legal, tá? Ele é legal. O flagrante ilegal é o flagrante forjado, tá? Flagrante forjado, aí ele é ilegal. E o que eu preciso ter cuidado é com, Júlio, o flagrante preparado. Em regra, ele é ilegal. Em regra, ele é ilegal. Porém, o que é que o STJ e o STF diz? Eu tenho que separar o flagrante preparado, lembra lá, o flagrante preparado da venda simulada de drogas. Porque quando eu chego para vocês, chego e digo assim, olha, vamos aí, né? Imagina, marcar aí uma despedida, coisa do tipo, e a gente conta quantas pessoas vão participar. E aí, para isso, o que é que a gente tem, Júlio? A gente queria aí, né, sei lá, né, uns 10 quilos de cocaína para a gente poder curtir esse dia. E aí eu chego para ela e digo, ó, já que tu conhece, já que tu trabalha com isso, tu tem como trazer, não? E ela diz, não, Júlio, eu não trabalho com isso, não. Eu disse, porra, tu não vende droga? Ela disse, não, pô. E eu digo, olha, vê só, o pessoal tava dizendo lá na frente que estão vendendo, né, R$10 a grama. Eu tô pagando 40. E ela diz, ó, Júlio, eu não trabalho com isso, não, mas eu consigo. Porra, R$40 eu desenrolo. E aí ela vai atrás, compra de alguém para poder trazer. Quando ela traz, eu pego e digo, preso em flagrante. O Supremo diz, esse flagrante é ilegal. Por quê? Porque eu preparei toda a situação, eu induzi ela a trazer essa droga para vender. Eu já vi muita gente dizer assim, ah, Júlio, o teu flagrante foi legal porque tu foi burro, porque tu podia ter comprado a droga para o crime se consumar e prender. Aí vê que situação bizarra. Eu ia comprar e dizer preso em flagrante, ela ia olhar para mim e dizer que tu que está comprando preso em flagrante. Vê que loucura. E aí o Supremo, ele preferiu fazer o quê? Destacar a súmula 145, quando ele diz para a gente que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Só que o próprio Supremo Tribunal Federal, e aí muita gente começou a dizer, eita, o Supremo mudou de entendimento. Não mudou. O caso que aconteceu foi o seguinte, o policial chegou para o sujeito, né, questionando, ele foi parado numa blitz, tem aquele caso, né, que a gente sabe que o cara é errado. A gente para o cara, vai abordar, o cara nunca é pego com nada, o cara não tem nada, pô, o cara é liso, tá lá nada. Só que a gente sabe, pô. E aí o que aconteceu foi que um cara foi parado certa vez por uma equipe policial que estava investigando, não tinha nada a ver com a situação. E aí questionou, né, sobre a questão de drogas, né, e disse, olha, o pessoal tá por aqui, né, vendendo droga e tal. E aí o camarada chegou e disse, ele não apresentou como policial, né, eram pessoas infiltradas, e o camarada chegou e disse, olha, aqui eu não tenho não. Mas eu tenho lá em casa. Isso, como assim tu tem na tua casa? Disse, não, eu tenho estoque lá, né? Essas festas que acontecem aqui na região, tudinho eu pego lá. E o camarada disse, gente, então desenrola aí, a gente tá precisando então. E aí o que aconteceu? Foram até a casa dele, e a grande questão é que não chegaram a comprar droga. Mas quando chegou lá e constatou, o sujeito disse, não, vamos aqui, vocês querem quantos?
Quando constatou que, de fato, né, tinha entorpecente, esse sujeito foi preso em flagrante, né, pelo verbo, inclusive, manter em depósito, pelo verbo guardar. E aí muita gente diz, eita, houve uma preparação. O STF disse, não, nesse caso não houve preparação, porque quando a polícia chegou, ele já tinha, antes de qualquer conduta policial, ele já tinha a droga. Então é diferente. Eu induzi você a buscar essa droga sem você ter previamente, ou você já ter previamente essa droga. Porque a partir do momento que você guarda, mantém droga em depósito, o crime é um crime, inclusive, permanente. O crime ele está acontecendo, está consumando a todo momento. Lembra aí, né? Nesse caso, né, seria aí o flagrante preparado, e aí eu tenho essa situação diferente do flagrante prorrogado. Prorrogado também chamado de diferido ou postergado. Postergado, aquilo que eu deixo para depois. Lembra lá, muita gente diz, Júlio, vou começar a estudar, né, depois do carnaval, por exemplo, eu estou postergando. Depois do carnaval é foda, né? Depois que acabar essa aula, depois da prova. Mas vai dar tempo. Vai dar tempo e vai dar certo. Letra B. Letra B, ela disse assim, ó. A nova lei que deixa de considerar um fato criminoso como crime, retroage somente para os casos que não houver trânsito em julgado. Falso. Retroage para toda a situação. Retroage para toda a situação. A gente teve uma mudança no Código Penal, inclusive, né, numa parte que cai muito para vocês, que é na parte de crimes contra o patrimônio, que foi em relação ao crime de roubo. Um crime de roubo. Em 2018, essa mudança da lei ela é interessante porque ela é ao mesmo tempo maléfica e benéfica. Uma lei penal ela consegue ao mesmo tempo, né, prejudicar e melhorar a situação a depender do caso concreto. E, Júlio, o que foi que aconteceu? Se a gente vai no Código Penal, lá no artigo 157, por exemplo, artigo 157 do Código Penal, olha só o que ela diz para a gente, ó, que a pena do roubo é de 4 a 10 anos. Pena do roubo é de 4 a 10. Só que o parágrafo 1º, ele traz uma causa de aumento. Ele coloca assim, ó, pena é de 4 a 10, reclusão de 4 a 10 aninhos, mas ele diz para a gente que no parágrafo 2º vai aumentar de um terço até a metade. Um terço até a metade. E aí o que é que acontece, Júlio? Em 2018, foi então, né, alterado aqui esse parágrafo 2º, inclusive o inciso 1 foi revogado. Esse inciso 1, ele trazia aqui o emprego de arma. Ele só dizia assim, com emprego de arma, vai ter uma causa de aumento de pena. Só que foi revogado. E essa mesma lei de 2018, que foi que ela fez? Ela acrescentou o parágrafo 2º, letra A. Ela acrescentou o parágrafo 2º, letra A, e disse assim, ó, a partir de agora, a pena aumenta-se de 2/3. A pena aumenta-se de 2/3. Aí ele diz, né, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. A pergunta é, piorou ou não? Antes aumentava de 1/3 até a metade, agora aumenta de 2/3. Foi pior ou melhor? Essa causa de aumento. Era 1/3 e agora é 2/3. É pior ou melhor? Vamos fazer assim, ó. Tá aqui uma pizza, tá? Antigamente aumentava de 1/3, só aumentava esse pedacinho. Agora aumenta de 2/3, aumenta muito mais. Foi melhor ou pior? É raciocínio lógico. Estatística, né, pessoal? Teoria do... Lembra aí, ó, gráfico, né? Gráfico de Heyman, né? Teoria de Pitágoras. Vamos aí, ó. Einstein, isso aí. Lembra, o que é maior, 1/3 ou 2/3? Pô, 2, pô. Me ajuda, pô. O que é maior, comer só uma fatia da pizza ou 2 fatias, pô? Porra, claro que é. Aí, veja, eu tava querendo até explicar, mas o problema tá na matemática, né? Mas 2/3 é pior. Me ajuda aí. 2/3 é pior, é mais grave. Se é mais grave, em tese, essa lei ela é prejudicial. Só que, ao mesmo tempo, essa lei é benéfica. Por quê? Porque antes ele falava assim, ó, com emprego de arma. E agora, como ele fala com emprego de arma de fogo, quer dizer então que se o cara antigamente praticava, né, o crime com emprego de uma arma branca, ele tinha sua pena aumentada. Só que agora ele só botou arma de fogo. Então quer dizer que aquele cara que foi condenado e teve sua pena majorada de 1/3 porque estava com a faca, vai ter que ter a pena diminuída. Júlio, chegar na prova hoje, 2023, o emprego de arma branca majora a pena? Hoje majora. Por quê? Porque o legislador, em 2019, ele veio corrigir o erro dele. Em 2019, ele veio e colocou de volta, ó, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca.
Desmudou, né? Exato, né? Ele desmudou. Conhecia essa palavra? Tá vendo aí? Aqui é cultura. Olha o que ele diz aí na letra C. A lei penal mais benéfica ao acusado sempre retroage, ainda que o fato seja praticado durante a vigência da lei excepcional. Falso, inclusive, eu trouxe para a gente, né, essa situação. Eu disse, olha, lei penal excepcional e temporária, artigo 3º do Código Penal, são aplicadas, inclusive, para fatos posteriores, sem problema nenhum. E sobrou, como ela disse ali, a letra E, não foi? Letra D. Letra D. Já está criando outra, né? Letra D. Zero. Letra D, ela estava dizendo que estudar o CP não é tudo letra D, né? Cuidado, tá com isso. Mas vai dar certo, né? Olha só. É vedada, é proibida a combinação de leis. Verdade, né? A gente viu, inclusive, na súmula 501 do STJ. Ainda que a combinação seja mais favorável ao réu. Letra D. E vai dar certo, né? Letra D. Tacar bexiga não, né, pô? A gente já tinha respondido A, B, C errado, né? Se não sobrasse a D, mas deu certo. Não foi? Então responda essa aí agora. Responda essa aí agora. Essa aí é que letra? Responda aí. Essa daqui a gente já fez. Aí eu quero agora essa daqui. Tô ficando. Essa é outra, mano. Responda essa então, só pra gente ir. Essa aqui pra gente ir. Porque as outras vocês decoraram o gabarito, né? Bora pra essa. Olha o que ele diz. Minas, Fundatec. Com base na Lei de Drogas, Lei 11.343/2006, analise assertiva abaixo, assinando VUF, tá? Quem oferece droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Letra A, ou melhor, item 1, não pratica crime. Por falta de prisão legal. Porra, falso. Bora lá então, né? Já corta A e a B. Pratica crime previsto na Lei de Drogas. Porra, só... Pode ser penalizado com detenção. Pode ser punido com detenção? Tem que ver aqui mais. Vocês foram para uma aula aí, não foi? Ficou com a eliminar C? Qual é a letra? Lembra aí, né? C, né? Veja, qual é a pena desse crime? É com detenção mesmo? Não sei, né, Júlio? Mas eu vou. A gente falou desse crime hoje, pô. Oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento. A gente falou isso hoje, ó. Pena de detenção de 6 meses a. Uma lei nova, né? Ó, vê essa questão aqui, só para a gente ir. Tá marcado aqui, mas só para vocês entenderem um detalhe. Certo? A duplicação do prazo máximo das penas de prestação de serviço à comunidade e comparecimento a programa de curso educativo ao condenado pelo crime de porte de droga para consumo pessoal depende de reincidência específica. Verdade. Ou ele pode dizer dessa forma, que é aquela situação, 5 meses, 10 meses. Ou ele pode colocar de forma genérica assim, ó. Nesse caso, a pena poderá ser de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 5 meses, se o usuário for primário, ou de 10 se for residente. Ele pode trazer de uma forma ou de outra. Mas lembrando que se ele disser depende de residência específica, está correto, é o entendimento dos tribunais superiores. Beleza? Boa semana, tá? Fique com Deus. A gente se vê agora no aulão, tá? E boa prova. Valeu aí, viu?